Nós estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre o tempo do Advento. O Padre Guido, durante a nossa conversa aqui, explicando para a gente um monte de curiosidades sobre o tempo do Advento, ele lembrou que na semana passada, que foi festa de Cristo Rei, foi o encerramento do ano extraordinário da misericórdia, né? O Papa Francisco, como sinal desse encerramento do ano extraordinário da misericórdia, fechou as portas lá da Basílica de São Pedro, conhecida como Porta Santa, que são aquelas portas que se abrem a cada 25 anos, quando é proclamado um ano jubileu, né, um ano de jubileu. Esse foi um ano extraordinário, foi um jubileu extraordinário da misericórdia, fora desse período de 25 anos. Aliás, Padre Guido, tivemos a oportunidade, depois fomos lá gravar uma matéria, né, justamente no domingo da misericórdia, estivemos lá em Roma, passamos na Porta Santa, né, foi uma experiência interessante, na verdade. E mais de uma vez. E mais de uma vez, é verdade. Sim. Agora a Porta Santa se fechou, né, no próximo ano santo ela se abre, e a gente tem uma matéria mostrando tudo isso, como foi que ocorreu essa celebração bonita. Dá só uma olhada, confere aí. Por quase um ano, a Porta Santa da Basílica de São Pedro foi a mais famosa do Vaticano. E neste domingo foi adornada com centenas de flores para o último dia do jubileu. O Papa orou e agradeceu a Deus pelo jubileu, e depois parou por alguns momentos em silêncio em frente à porta. Ao longo deste ano, cerca de 20 milhões de pessoas passaram por ela, pedindo perdão a Deus. A última pessoa a atravessar a porta foi o Papa Francisco, que passou em silêncio e depois a fechou como símbolo da celebração do Jubileu da Misericórdia. Depois começou a missa na Praça de São Pedro, diante de dezenas de milhares de peregrinos. Durante a homilia, o Papa recordou como Deus mostra sua grandeza não com obras espetaculares, mas com um amor que perdoa a todos. Sarebbe però poca cosa credere che Gesù è il Re dell'universo e centro della storia senza farlo diventare Signore della nostra vita. Di fronte alle circostanze della vita o alle nostre attese non realizzate, anche noi possiamo avere la tentazione di prendere le distanze dalla regalità di Gesù, di non accettare fino in fondo lo scandalo del suo amore umile che inquieta il nostro io, che scomoda. O Papa Francisco disse que o jubileu permitiu aos cristãos retornar ao essencial, isso é, imitar Jesus, e o explicou como uma proposta muito específica dirigida a todos. La grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione e del perdono, ma di saper andare oltre il male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza. Come Dio crede in noi stessi, infinitamente al di là dei nostri meriti, così anche noi siamo chiamati a diffondere speranza e a dare opportunità agli altri. No final da missa, o Papa assinou uma carta apostólica. É um documento sobre a misericórdia dirigido a todos os católicos do mundo, que ele simbolicamente distribuiu a várias famílias, um casal e 2 pessoas que sofrem de problemas de saúde. Legal, né? Que emoção! Pois agora vai demorar alguns anos para a gente ver essa Porta Santa aberta de novo. E aí, Padre Guido, foi muito bonito esse período na igreja, né? Sem dúvida, olha, foi quase um ano, começou no dia 8 de dezembro do ano passado, né? Até a festa de solenidade de Jesus Cristo Rei. E o Papa estabeleceu que em todas as dioceses, não somente as catedrais, mas também algumas outras igrejas, especialmente santuários, tivessem a Porta Santa, sim, dando a possibilidade a milhões e milhões de pessoas de lucrar, de ganhar a indulgência especial
plenária, aplicável seja para os vivos como também para as almas do purgatório, graças a este poder do magistério da Igreja, né? É interessante, gostaria de sublinhar uma expressão belíssima de Papa Francisco, domingo passado, quando, logo após ter fechado a porta, ele no microfone falou: gente, fechamos a porta santa, mas não devemos nunca fechar a porta da misericórdia. Bonito. Isto é, aquele que era o lema, sejais misericordiosos como o Pai é misericordioso, deve tornar-se um estilo de vida do autêntico cristão. Todos nós saboreamos gratuitamente da misericórdia divina, vamos também colocá-la em prática através, sobretudo, do exercício da caridade. Olha como se encaixa bem no período de Advento. É verdade, tudo a ver, né, Padre? Tem tudo a ver. É claro que no decorrer dos nossos programas a gente comenta sobre outras coisas interessantes que andam acontecendo após esse encerramento do Ano Santo da Misericórdia. Tem documento novo do Papa, tem outras regras que a gente vai explicar com calma durante aqui no decorrer dos programas, né? Em resumo, o Papa Francisco manteve algumas autorizações que eram de maneira excepcionais, algumas exceções, agora de maneira permanente, como, por exemplo, qualquer sacerdote pode perdoar uma confissão de alguém que está arrependido do pecado do aborto, né? Sim. Porque antes do Ano da Misericórdia, somente um bispo ou um padre que o bispo designou. Durante o Ano da Misericórdia, o Papa Francisco liberou para todos os sacerdotes. Isso mantém a partir de agora, né, Padre Guido? Exato, é bom explicar aos nossos amigos que até não muitos anos atrás, este pecado, né, do aborto era reservado para ser absolvido somente à Santa Sé. Certo. Depois o Papa João Paulo II deu autorização para os bispos e os bispos para alguns padres. Agora, a partir já de anteontem, todos os padres do mundo já têm também este poder, né? Isso significa, gente, olha que grande misericórdia de Deus, portanto, aprendamos em primeiro lugar a nunca abusar, né, Claro. da misericórdia divina, mas quando notamos a nossa fraqueza, os nossos deslizes, saibamos sempre recorrer à misericórdia que supera a nossa mesma fraqueza humana. Não esquecendo que, por tão grave que seja o nosso pecado, será sempre inferior à misericórdia de Deus. A Igreja não mudou nada o que pensa sobre o aborto. Continua sendo um crime grave, com pena de excomunhão automática para quem faz. Porém, qualquer sacerdote do mundo todo pode atender um pecador arrependido que, infelizmente, caiu nesse erro. Padre Guido, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria que o senhor fizesse um comentário, pelo menos para a gente, para como deixasse mesmo uma recomendação para os nossos amigos telespectadores, como viver bem o Advento. Certo, a melhor maneira, gente, é colocarmos nós todos naquela expectativa. Não se trata de enfeitar a nossa casa, faz parte também, né, digamos assim, da nossa maneira, com o presépio, a árvore de Natal, etc. Mas questionarmos, por exemplo, como fazer um belo gesto de caridade, como pensar numa família que necessita de alguns recursos a mais, como é importante até fazer algum sacrifício para agradar uma outra pessoa. Como é importante pensar no dia de Natal e talvez dedicar uma hora para visitar um paciente, um doente, etc. Natal é um nascimento novo. Nós não estamos somente comemorando a passagem de aniversário de Jesus, mas estamos comemorando o nascimento dele dentro de nós. E não esqueçamos, gente, qualquer bebê que vem ao mundo é motivo de alegria para aquela família. Certo? Que seja sempre bem-vindo. Todo mundo que, olha, manifesta o seu sorriso, que quer tocar, louva a Deus, parabeniza os pais, etc. Porque é a continuação da vida. Façamos de tudo para que Jesus reine dentro de nós. Portanto, digamos assim, um aconselhamento: não façamos do Natal uma jornada de consumismo, porque estaríamos perdendo o significado. Infelizmente, tantas vezes se encontra só a expressão do comércio, do consumo, uma música bonita, mas Jesus continua sendo o desconhecido.
se chegasse de verdade nesses dias, nasceria mais uma vez numa manjedoura, né? Procuremos acolher, pelo contrário, o nosso Salvador, sobretudo através de nós também da misericórdia que aprendemos da parte de Deus e que devemos também nós pôr em prática. Muito bem, Padre Guido. O senhor encerra para a gente dando a bênção, por gentileza? Sim. E nessa bênção, se o senhor puder, para que a gente encerre esse momento, que seja uma bênção também de incentivo, porque, de certa forma, o tempo do Advento também tem seu caráter missionário, né? Sem dúvida, né? Somos nós portadores do anúncio da chegada de Salvador. Portanto, gente, nestas 4 semanas, olha que todas as paróquias programam as confissões. Vamos fazer uma bela confissão sacramental, de maneira que vamos receber a chegada de Jesus, né, com o coração limpo. Façamos de tudo para que Jesus renasça de verdade no coração de cada um de nós, né? É verdade. Quero dar um abraço especial para o Duarte e Dona Carla de Passos, para o seu Pedro e Dona Maria Lúcia Oliveira, aqui de Valinhos, e também para o senhor Adalberto Gambolonga e família de Criciúma, que não perdem nenhum dos nossos programas. Para todos vocês, meus amigos, vamos iniciar bem neste período de preparação da chegada do nosso Salvador e tenhamos sempre a sua presença dentro do nosso coração. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Padre Guido, se o senhor pudesse resumir em uma palavra, como uma atitude concreta, que todos possam vivenciar durante o Advento, o que o senhor diria? Um belíssimo gesto de caridade. Gente, façamos porque é a caridade que cobre uma multidão dos nossos limites e dos nossos pecados. Muito bem, Padre Guido. Caridade, então, é a chave desse Sem Advento. dúvida. Inclusive, eu costumo até no atendimento das confissões, durante o tempo de Advento, dar como penitência de fazer um ato de caridade. Muito bem colocado, tá certo. Apropriado, né, Padre Guido? Sim. Obrigado. Semana que vem o senhor está aqui conosco novamente. Aliás, semana que vem, vamos conversar sobre liturgia. Um pouco da história da liturgia, a liturgia na história da igreja, relacionado com a revelação divina. Liturgia é o assunto do programa Eclésia da semana que vem. O programa Eclésia, que agora vai ao ar sempre aos domingos, a partir das 19 horas. Você pode divulgar para todos os seus amigos que o programa Eclésia está mesmo em novo horário, domingo, às 19 horas. Mas é claro, você assiste todos os nossos programas lá no nosso site, rs21.com.br/eclésia, a página do programa Eclésia, onde todos os nossos programas estão disponíveis. Você pode acessar programas antigos, você procura pelos nossos temas, tem muita coisa legal. Os programas antigos, todos estão lá, tá bom? E esses novos, recentes, esse em breve estará também disponível no site. Você pode justamente acompanhar toda a nossa programação pelo portal da Rede Século XXI, conhecer as nossas novidades, acompanhar tudo que está acontecendo na nossa programação e na página do programa Eclésia. Aliás, é possível assistir o nosso programa, toda a programação da Rede Século XXI, como o programa Eclésia, pelo nosso site. Você assiste ao vivo também pelo portal rs21.com.br. Uma boa semana para todos vocês. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.